aqui com o Silvio Vital. Ele é formado em tem bacharelado em Sistema da Informação, tem pós-graduação aí na Cesar School e está fazendo mestrado na Universidade Federal de Pernambuco. Tem bastante experiência aí no empreendedorismo e hoje é diretor de fomento aí da inovação, de fomento à inovação e cofundador do Garou Habitat, tá? É um empreendimento aí de grande importância para o Nordeste, especialmente, mas com atuação aí que pode ultrapassar essas fronteiras do Nordeste aí, com certeza. Então, é um prazer ter o Silvio aqui, abordando sobre empreendedorismo universitário. E conta aí, Silvio, a sua experiência, o que é que a gente pode aprender com você. Acho que vai ser muito importante para aqui, para nós da Universidade Federal do Sul da Bahia, adquirir essa experiência contigo, para que a gente possa estimular, né, perante aqui nós da universidade, estimular os nossos alunos, que a gente já tem aí uns aspectos importantes para esse ecossistema, vamos dizer assim. A gente já tem política de inovação, empreendedorismo, já temos a incubadora, então a gente precisa agora que os alunos comecem a se juntar, a pensar, né, a arregaçar as mangas, e sua experiência aí é importante nisso. Então, passo a palavra para você e fica à vontade aí, Silvio. Obrigado mais uma É, vez. eu que agradeço, Matheus. Obrigado aí pelo espaço. É muito bom a gente estar falando de empreendedorismo e inovação. Uma coisa que eu gosto de falar sempre é que lá no meu bacharelado, há um bom tempo atrás, aí, há quase 10 anos, eu lembro que eu pagava uma cadeira 7h30 da manhã na quinta-feira de empreendedorismo. E eu, poxa, o curso Sistemas de Informação. Sistemas de Informação em 2012, a gente achava que era para fazer jogo, né? Ou algo desse tipo. E aí, 7h30 da manhã de uma quinta-feira, meu professor falava de empreendedorismo. Poxa, incrível a cadeira. Aí, quando eu pensei, caramba, o tema é empreendedorismo. E aí, primeiro dia de aula, ele começou a falar de feudalismo. Segundo dia de aula, a história da economia. E não chegou em empreendedorismo, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça. E aí, um mês depois, eu participei de um Startup Weekend, que é um hackathon, né? Que é uma maratona de ideação. E aí, desse um mês depois para cá, eu tô quase 10 anos gerando ações de inovação e empreendedorismo, né? Eu vou compartilhar minha tela para dar uma didática mais legal, né, nessa conversa nossa aí, tá? E aí tu me confirma, por favor, para ver se já tá ok. Sim, Tá funcionando. ok, né? Beleza. Maravilha. E aí, gente, para a gente ficar mais próximo e vocês entenderem melhor quem eu sou, né? Eu sou de Olinda, tá? Eu tenho, ao meu ver, o bom é que eu sou de Olinda e moro em Caruaru, então eu tenho um ótimo carnaval e tenho um dos melhores São João do mundo aqui comigo, sabe? Aqui em Pernambuco que a gente tem esse amor muito grande. Eu sempre fui o menino dos hackathons, eu sempre organizei hackathons e startup weekends, maratonas de inovação e empreendedorismo em praticamente todos os municípios principais aqui de Pernambuco e aí há um tempo aí no Nordeste também. E aí, como eu sou de Olinda, né? A gente passa muito Olinda Recife. E eu sempre passava pelo prédio do Porto Digital, de ônibus, sabe? Eu pensava, caramba, eu tenho que trabalhar aí. Eu não sei nem o que é isso, mas o pessoal diz que é um prédio de tecnologia, eu tenho que trabalhar aí de alguma forma. Na minha cabeça, inclusive, de quando eu era da criança, o Porto Digital era um prédio que era uma empresa só, né? Eu não fazia a menor ideia que tinha 360 empresas de dentro. E eu trabalhei, né? Eu passei um bom tempo aí como coordenador de empreendedorismo à frente da incubadora do Porto Digital. E o melhor para mim, no interior de Pernambuco, sabe? Então eu estava no armazém da criatividade, que é a extensão do Porto no interior, e eu trabalhei no NGPD, que é o Núcleo de Gestão do Porto Digital. E aí, Matheus, no começo da pandemia, eu senti que eu estava fazendo, que eu precisava de mais, sabe? Que eu precisava
Expandir meu propósito, que sempre foi desenvolver interiores. Eu nunca olhei só para as capitais. As capitais, para mim, sempre foi um alavanque, uma válvula de escape para eu pular dentro do interior. E aí, no começo do que a gente considerava ser o ápice da pandemia naquela época, eu saí dessa empresa que eu era apaixonado por trabalhar e montei o Garou Habitat com mais dois loucos aí que eram apaixonados por empreendedorismo e inovação no interior também, né? Muito com o propósito de o que é que a gente quer fazer para o interior, né? O que é um ecossistema, por que é que quando se trabalha com política pública e por que é que quando a gente fala de universidade empreendedora, é muito mais fácil disso ser recebido na capital do que no interior. Por quê? Né? E aí entram milhões de indicadores, que por sinal é minha pesquisa do mestrado aí, no final do ano agora eu estou concluindo. Então tem todo um norte também de assim, eu nunca vou me desvincular da universidade, sabe? É, é, é muito importante para mim e está muito relacionado ao meu propósito gerar universidades empreendedoras e tornar o mercado um cenário mais aberto para o empreendedorismo universitário. Meu bacharelado foi em tecnologia em Caruaru, que é o interior de Pernambuco, no Agreste pernambucano. E aí eu passei um tempo à frente do GEG, que é o Grupo de Educadores Google, e o último mapeamento que a gente fez em 2018 mostrava que 10% dos universitários que se formavam em Caruaru, que é uma cidade muito universitária, mais de 25 cidades em volta vêm estudar aqui, 10% se formavam em Caruaru e conseguiam trabalhar em Caruaru naquela área que se formou. Isso é nada, né? Isso é praticamente nada. E aí eu comecei a pesquisar, poxa, por quê, né? Eu sou de tecnologia, eu tenho que ir para Recife mesmo para arrumar um emprego? Em Recife agora tem 1.000 vagas em aberto para a galera de tecnologia, mas eu preciso ir para lá. É, será que eu não posso arrumar uma oportunidade aqui, ou melhor, criar minha oportunidade? Porque quando o local ele não tem uma demanda, não necessariamente, eu não vou romantizar falando que você vai criar uma demanda, mas o que acontece é ter uma oportunidade ali. Não tem gente trabalhando ou a quantidade de pessoas que tem supre essa demanda. Enfim, é algo cíclico, sabe? E aí entra um ponto inicial, né? É que dá aquela perguntinha bem simples de o que é inovação. E inovação é uma ferramenta, inovação ela é um meio, inovação ela é um fim. É, é, em, Na literatura existem mais de 12 definições de inovação, né? Há mais de as iniciais ali, né, com o pessoal de economia que começou a criar esse conceito, inovação aberta, e aí até 2006 ainda tinha tecnologia como a definição de inovação, e isso é um dos motivos mais difíceis da gente envolver pessoas de outras áreas das universidades em maratonas de inovação, porque o pessoal, não, hackathon, isso aí deve ser alguma coisa de tecnologia, eu não quero. Aí, se a gente que é do Garoa chama de maratona de inovação no agro, aí o pessoal de tecnologia fala, é do agro, não quero. Então é uma briga eterna, né? Como é que a gente vai convencer esse pessoal que uma maratona de inovação é para todo mundo, sabe? E aí entra nessa definição, o que é inovação, né? Mas o que é inovação, como eu já falei, nem é uma definição tão certa. Todo mundo tem pronto, para Silvio Meira, que é um cara que se destaca muito a nível nacional, né? Ele diz que inovação é gerar nota fiscal. Então, inovação para uma startup é gerar uma nota fiscal. Tá certo, tá certo. Tá errado, depende. Então, assim, inovação é um conceito muito aberto, mas o bom disso é que é aberto porque é para todo mundo.
Então, se você é da área de saúde, a inovação é para você. Se é de tecnologia, a inovação já nasceu para você, né? As definições, os conceitos. Se você é de educação, do agro, enfim, a inovação ela está ali como uma ferramenta. A tecnologia cada vez mais vem deixando de ser fim para virar meio, né? Hoje a gente já vê, há uns 2 anos atrás, eu estava dando aula numa pós de transformação. Aqui, como a gente tem muita vaga de tecnologia em aberto, qual é a ideia? Abrir pós para gerar novos programadores. Então, eu tive com um aluno pessoas de licenciatura, de direito, de enfermagem, todo mundo fazendo pós para virar programador, porque é uma vaga que está em aberto e é um mercado que está muito aquecido, né? Então, assim, entra um outro ponto, né? O que não é inovação? O que não é inovação é você pensar em algo fechado, né? Será que aquilo não é para mim? Será que eu não tenho oportunidade na região porque eu estou no interior, né? Um ponto bem legal que eu gosto de falar também é que agora a gente, por sinal, amanhã tem uma banca de meio da incubação. Amanhã a gente está rodando a banca de meio de avaliação da incubadora do Garoa Habitat, a nível Nordeste, né? E aí essa banca ela é muito mais para a gente trabalhar os níveis de mercado, gestão, tecnologia, negócio, empreendedorismo e produto das startups. E eu tenho startups, Matheus, que há um ano atrás os alunos não sabiam que eram uma startup. Então, tipo, eles passaram por um ciclo, né? Passaram por uma maratona, passaram por um programa de pré-incubação, foram sensibilizados e hoje ah, eu tenho 9 startups, 4 de Pernambuco, 2 da Bahia e 3 do Ceará. E assim, não, 2 do Ceará e uma do Maranhão e todas são formadas 8 são formadas por alunos. Dessas 8, 2 eram teses de doutorado, 2 outras eram projetos de mestrado, um era um projeto de iniciação científica. Então, eu fico muito feliz com isso, porque é aquilo que a gente estava conversando até, né? De que a oportunidade do mercado, das dores do mercado serem resolvidas na sala de aula, no ambiente acadêmico, é muito grande, sabe? E o impacto que isso ocasiona para todo mundo é muito bom, porque o que parece que acontece é que tem o mercado de um lado, um muro, e a universidade do outro. E aí, às vezes, a universidade olha para o muro para fazer uma pesquisa, né? Aí faz uma pesquisa, volta, aí você tem a chance aqui de criar uma startup incrível. Aí o que é que tu faz? Tu gera um artigo, tal, publica, tá numa revista e guarda. Não estou dizendo que isso é ruim, por sinal, tem um lado pesquisador que está escrevendo uns 3 artigos agora que chorou quando o Lattes caiu. Mas assim, a gente precisa ir além, né? A gente precisa aproveitar esse conhecimento que a gente tem para gerar uma solução para o mercado, porque é muito mais fácil a gente da universidade olhar para o mercado que o mercado vir buscar uma solução na universidade. Ah, Silvio, mas isso acontece? Acontece em ecossistemas mais desenvolvidos, que já têm uma maturidade de entender que, opa, se eu for ali na universidade, tenho certeza que naquela incubadora ali tem alguma coisa acontecendo, né? E é por isso que é tão importante a gente ter incubadoras universitárias, né? Por mais que inicialmente seja muito difícil a gente trabalhar a fase do fomento, a fase de mostrar para o aluno que ele precisa daquilo, mas a curva de aprendizado é contínua e o resultado aqui é impactar uma região. É o que acontece. Eu tenho e startups hoje que, pronto, uma dessas que era uma tese, é, hoje, uma das dores que eles atuam é o atravessador. É o atravessador na avicultura. E aí tem tem uns 4 municípios aqui que tem a fabricação, né, de ovos do estado todo.
E aí o que é que a gente conseguiu? Que essa tese virasse uma plataforma e hoje essas 4 prefeituras elas contratam a compra de ovos de pequenos produtores para as escolas por essa plataforma. Sabe? Tudo isso foi feito em 8 meses, com muito suor, com muito aprendizado e ainda na fase inicial. Mas assim, a prefeitura de X municípios, a universidades, a alunos doutores e a incubadora gerando um ambiente, né, saudável para impactar o mercado. E no final, aquele produtor que ganhava 30 centavos, agora ele vai ganhar R$ 1,20, e aí o atravessador não fica sem emprego, ele vai poder utilizar a plataforma e acompanhar mais municípios ainda, então quebra aquela barreira regional e todo mundo ganha, né? E aí, assim, esse é um dos, ao meu ver, um dos principais marcos de uma incubadora que olha para a universidade, sabe? E aí, claro, né, dando continuidade a esse ponto, ao meu ver, dos diversas definições de inovação, uma das 3 principais e que a gente de empreendedorismo trabalha muito é a radical, disruptiva e incremental, né? A incremental é aquela que a gente aperfeiçoa um produto, um processo, um serviço, tipo uma atualização do Windows, sabe? Que é inovador, vai passar um tempão dando bug, mas vai continuar pegando. Por sinal, meu notebook tá assim. Então, se eu sumir do nada, tu já sabe o que foi. Mas aí a ideia do incremental é a gente trabalhar o quê? É a gente melhorar o relacionamento com o cliente, é a gente buscar uma forma de atrair novos usuários de um aplicativo, é mudar e reestruturar uma economia de um mercado. Eu adoro fazer aquela comparação do Uber, né? O Uber surgiu em São Francisco, foi super inovador. Aí eu Aí vem aquele conceito porque muita gente acha que inovador tem a ver com algo novo, né? Isso é uma armadilha de palavras. Quando a gente fala de inovação, o novo, se algo é muito novo, ele é uma invenção, que já é um outro caminho. Tem até uma tabela, se vocês jogarem no Google aí, tabela de inovação, tem assim, até onde é inovação e até onde pode ser uma invenção. E aí o Uber foi incrível, foi inovador, mudou um mercado. Aí entra o 99 táxi, aí entra o drive-in, aí entra o in-car. Todos esses outros que vieram depois foram inovadores também? Foram, mas de acordo com a sua maneira. Sabe? Tem um exemplo perfeito aqui. Minha namorada ela é professora da UPE, daqui da Universidade de Pernambuco, em Salgueiro, que fica a uns 5 horas daqui. E aí eu tava em Salgueiro, tava morrendo de fome. Normalmente a gente trabalha de 7 às 10, né, da noite. E aí eu pedi 2 hambúrgueres no Uber. Demorou pra caramba. No Uber, no iFood. Demorou pra caramba. Eu tava, caramba, como assim? Tipo, já fazia 1 hora e meia. Aí chegou. Já não tinha muitas opções no iFood. Aí eu olhei assim, pô, deve ser a região, né? Salgueiro e tal, sertão, aqui não sei. Aí quando chegou, aí o cara falou: Opa, Silvio, olha, quando tu for pedir de novo, não pede no iFood, não. Pede no Mandaí, porque lá a gente consegue ver mais rápido. No iFood a gente esquece, às vezes, de entrar para ver. Eu falei, cara, Mandaí. Aí eu fui olhar, né? Mandaí. Baixei, olhei, cara, um mundo. Bar, restaurante, posto, farmácia, tudo. O Mandaí tinha tudo. E aí eu passei mais 3 dias em Salgueiro. Eu passei 3 dias verificando todos os locais de Salgueiro que tinha Mandaí. Até que eu cheguei nos meninos que desenvolveram o Mandaí, que por sinal foi do IF de lá. E aí eu fiz, velho, por que que vocês aqui em Salgueiro, vocês ganharam de uma startup que vale mais de 1 bilhão, né?
Por quê? E aí, então, Silvio, o problema do iFood aqui é que o pessoal não é palpável. Eles não veem o seu iFood para falar: opa, seu Chico, o senhor quer vender o seu hambúrguer no meu aplicativo aqui? Não vem. E a gente foi de estabelecimento em estabelecimento com um papelzinho de QR Code, e aí do lado do caixa tinha um papel lá, a pessoa via, passava aquele QR Code, pronto, baixava o app, pedia do app. E aí os donos locais, eles, opa, esse aí eu confio, né? Eu sei que não vai roubar o meu dinheiro ou algo desse tipo. E aí pronto, sabe? Aí eles agora estão em Salgueiro, Custódia, Serra Talhada, tal, tal, tal. Enfim, uma startup que vale mais de 1 bilhão no interior, no sertão pernambucano, ela não manda, sabe? E aí, isso é inovação, velho, isso é inovação local, né? É aquela inovação que ela tem uma escalabilidade global, mas que nesse momento ela está impactando localmente aquela região por uma demanda específica. Ah, mas eu posso ver o Mandaí em Recife? Pode sim, né? Possível. A gente sabe se vai dar um impacto ou não. Aí lá a concorrência já é bem maior, já tem uns 4 ou 5 apps lá. Mas assim, é muito interessante isso, sabe? Quando a gente. Eu lembro muito que isso acontece nas maratonas, aconteceu na maratona da Bahia agora. Ah, mas eu não sei até o quão inovador é a minha solução. Aplica, pô. E joga ela no mercado. Sabe? Tem um livro que é de um cara que eu vou até passar aqui para vocês verem. Esse cara, Steve Blank. O nome do livro é Startup Enxuta. E aí ele fala assim: nenhum modelo de negócio sobrevive à primeira interação com o cliente. Nenhum. Não adianta. Tudo que a gente imaginar que é criar aquela solução, quando a gente jogar no mercado, o mercado vai bater muito forte. A gente vai mudar todo o modelo do negócio, vai mudar a solução, vai pesquisar mais sobre a dor que a gente quer resolver. Enfim, gente. Isso é normal, tá? Eu não vou romantizar o empreendedorismo. O empreendedorismo nem é fácil nem é difícil, é desafiador. É o que faz a gente. O propósito ele está muito relacionado a gente acordar de 7h30 da manhã. Eu acordo 7h30 da manhã, 1 ano e meio, para ter minhas reuniões de sprint com o meu time. E a gente pode trabalhar 10, 11 horas da noite, né? Sábado, domingo, enfim. Por quê? Porque é o propósito do empreendedor. Né? Recentemente, no programa de pré-incubação aqui de Pernambuco, que por sinal o da Bahia está aberto, né? O povo falava muito: Silvio, é, eu tô com demandas de times de tecnologia, e aí eu tenho uns 12 times que estão assim: gente, eu não tô achando gente de tecnologia, vocês conhecem alguém? E aí eu falava que assim: olha, gente, eu até conheço, mas tu tem que entender que se essa pessoa entrar no teu time, ela vai ser o teu sócio ou a tua sócia. Isso quer dizer que ela tem que ter o mesmo propósito que tu. Isso quer dizer que vocês têm que se conhecer. Isso quer dizer que vocês têm que confiar um no outro, que vocês têm que se comunicar. Então não adianta eu chegar e falar de: gente, tem o Matheus, que é um cara incrível, um programador excepcional, vou jogar ele no teu time aí. Mas se o Matheus não tem aquela empatia pela dor da startup, não adianta. É muito melhor o Matheus ser um funcionário do que ele ser um sócio. E um funcionário no começo de uma startup não existe, né? Porque se ela não tem recurso, como é que ela vai pagar alguém? Então, assim, no começo todo mundo quer ser CEO e ninguém quer ser estagiário. Mas no final das contas, todo mundo vai estar fazendo mais de uma função. E aí, voltando, vem a inovação disruptiva, né? Um bom exemplo aí é o do Nubank, que detectou uma oportunidade gerada através de um público que era pouco assistido, né? E assim surgiu uma nova forma de cartão de crédito. E aí hoje tem diversas, né? Tem o Inter, tem a Justa, tem
Enfim, tem vários, cada um inovando de uma forma diferente. Por sinal, eu tenho uns 6 cartões e para cada um eu uso para uma coisa. Tipo, um é bom para deixar dinheiro, o outro é bom de cashback, e assim a gente vai ganhando as promoções, né? Mas assim, a inovação disruptiva, ela olha para uma oportunidade naquele mercado e ela gera algo que vai impactar positivamente, né? E aí, por fim, a inovação radical. Aí, essa já é diferente. A inovação radical, ela cria uma nova demanda, gente. Essa normalmente é aquilo que a gente diz que é algo novo, né? É essa que a gente tem sempre na cabeça quando está numa maratona. As outras duas são tão importantes quanto, mas a gente esquece. A gente foca só nessa, que é radical. O que é que eu vou criar hoje que vai valer US$ 1 bilhão amanhã? E a inovação radical, um bom exemplo é o do Uber. Inicialmente, o Uber surgiu em São Francisco. O MVP deles é horrível. É uma telinha que fica um carrinho preto. Tu não se comunicava com o motorista, não tinha foto, não tinha estrelinha, não tinha nada. Era tu e Deus. E aí o carro chegava, e aí você olhava, opa, e entrava. Ele passou uns 6 meses assim. O Easy Taxi, que é algo brasileiro aqui nosso, né? Surgiu no Startup Weekend. O Easy Taxi surgiu no Startup Weekend, onde o CEO lá, que até vendeu, né, depois, ele foi para uma praça, e aí é muito, muito interessante. Tem um livro chamado Nada Easy, procurem, é muito bom. E lhe falando que caramba, como é que eu vou fazer um taxista comprar um celular e baixar meu aplicativo? E aí ele foi numa praça e ele ficou, caramba, como é que eu vou fazer um taxista comprar um celular e baixar um aplicativo? E aí ele viu que os taxistas da praça que ele estava compravam muito filme pornô. Muito filme pornô. E aí ele falou, simples, ensinou o mundo da pornografia online no celular. Cara, tu sabia que pelo celular tu pode botar o site assim e assado e ter acesso? Cara, não, sério? Ele botou lá, mostrou, cara, na outra semana todo mundo estava com o celular. Ele falou: agora que vocês estão com o celular, vamos utilizar um aplicativo que vai atrair mais clientes e tal. E aí pronto. E ele conseguiu inovar de uma forma incremental, né? Eu diria até que disruptiva, pelo modo como foi, mas ele conseguiu. Então, assim, nada easy, Leon, é muito bom. Eu tô indo por aqui, eu só não vou procurar agora. E aí, de todas as definições para gestão, para produto, para mercado, esses são os que vocês mais vão utilizar. E aí o Steve Blank é o pai do conhecimento sobre startup. Tem esse livro dele. Por sinal, esqueci o nome agora, mas eu falei agora há pouco, né? É muito bom. E Startup Enxuta. É muito bom. Leiam a capinha azul. É a Bíblia das startups. Se você quer conhecer sobre, você precisa ler esse livro. E aí ele tem essa frase que é muito legal, que eu preciso pôr numa camisa, que é Get out of the building, né? É tipo, olhar fora da caixa, né? Sempre pensar no após o muro. O que é que eu vou fazer para mudar a minha região? Ah, sim, mas eu preciso mudar a minha região? Você precisa. Um papel dos professores que é crucial é um agente multiplicador, né? Se eu impacto um professor, eu impacto diversos alunos. É por isso que eu gosto tanto de fazer tantas ações com professores. E aí, se eu impacto uma sala de aula, poxa, é uma energia incrível, mas o professor tem muito mais empatia, ele conhece o dia a dia de cada um ali. Então, assim, vocês são agentes de impacto, sabe? Que são influenciados por um agente multiplicador, que é um maior agente de impacto ainda, né? E aí, dentro desse conceito, entra esse cara que essa camisa eu tenho, né? Ele tem essa frase aí que é não no caso é se apaixone pelo problema e não pela solução, né? Isso acontece muito, gente. Isso acontece muito. Por que danado normalmente quando a gente cria algo inovador, a gente se apaixona por isso.
eu sou incrível. Ah, você se sente como um novo Mark Zuckerberg, né? Tipo, caramba, olha, mãe, o que é que eu tô fazendo? E isso prejudica a empatia da gente de pensar na dor, de pensar em quem é que vai ser impactado por isso. Como é que eu vou mudar a vida dessa pessoa? E aí tem um ponto legal que é a gente ter o olhar do cliente e não o olhar no cliente. Né? Então, que danado eu quero mudar? No meu caso, né, quando eu montei o Garoa, era eu quero gerar oportunidade para a galera de tecnologia no interior. Eu quero falar de inovação no interior, que é algo muito importante. Aí no Ceará, no Maranhão, em Pernambuco, enfim, a gente precisa falar de inovação até inovação ser algo simples de falar. Isso leva tempo, leva muito tempo, envolve muitas pessoas, até essas definições que eu falei ficarem bem fáceis para todo mundo, sabe? E aí esse cara, né, que é o CEO do Wave, ele tem essa fala de para a gente nunca se apaixonar pela solução, sabe? Por quê? Porque a solução ela muda, a demanda do mercado muda, o teu cliente quer hoje, talvez ele não queira amanhã. Novos concorrentes vão surgir. Isso, eu tenho uma startup em incubação que ele está assim, Silvio, a gente não está desenvolvendo as redes sociais porque a gente ficou com medo, né? Vai que a gente jogue lá e alguém pegue essa solução. E falei, cara, se tu jogar o que é a tua startup no Instagram e alguém roubar aquilo, desiste. Porque assim, a tua startup, o teu produto, a tua tecnologia que tu tá criando aqui, não tá no Instagram, tá no teu conhecimento, tá no teu know-how sobre a área que tu tá desenvolvendo. É, se a gente for parar para nesse caso, né, a dor é mosca da fruta, que é um problema gigante na área de fruticultura. E aí, só na minha incubação eu tenho 3 startups trabalhando de formas totalmente diferentes à mosca da fruta. Então, só na minha startup ele tem pelo menos mais 2 concorrentes. E aí imagina, né? Todo mundo vai pensar numa ideia inovadora de acabar com essa praga da mosca das frutas. Então, assim, nunca pense que alguém vai roubar a sua ideia, porque a sua ideia ela vai ser roubada. Todo mundo vai pensar em algo parecido. Quer ver aquela ideia perfeita? Aquela que quando vocês vêem no pequenas empresas e grandes negócios no domingo tomando um café, tu vai olhar e falar, eu pensei nisso. Caramba, como é que eu pensei nisso semana passada e agora a pessoa tá aí. Cara, há uns anos atrás, eu pensei no Tinder de trabalho. Deu tipo, em 6 meses a Microsoft criou o Tinder de trabalho. Eu fiquei, caramba, eu podia ter vendido para Microsoft, tá vendo? Era uma programação facinho, fazia umas telas, comparava, ligava no IA, tava tudo certo. E aí deixou eu passar um vídeo que é bem legal aqui sobre o Yuri falando. Deixa eu aumentar aqui, fica melhor. Talking about the product, not the solution. What does it mean to build a startup? Then I would say this is easy. Start with the problem. Find a problem that is worth solving, a big problem, that the world will become a better place if you do. Now, if you start with the solutions, you might be building something that no one hears. So you build that, and this is amazing efforts and amazing technology, and everything is beautiful except the fact that someone hears. So you will end up as a problem, as a solution that is now looking for a problem. And the journey itself is a journey of failures. If you're afraid to fail, then in reality you already failed because you're not going to try. Because when you make a decision, you don't know what it would be like if you wouldn't make that decision, if you would make a different one. And so make a decision. And if you need to fix that decision a little bit later because you figure out, okay, I decided to go this path and it doesn't work, then this is actually failing fast. This is actually pretty good.
The second that you start thinking about your users and what does value means to them, this is where you're going to lose them. This is where you're starting to build stuff that no one cares. The best, by the way, is when people thank you. This is where you know that you actually created value. For entrepreneurs, for us, the most significant thing is actually making an impact, behind, in most cases, make it a better place. E aí não me lembro especificamente qual a porcentagem, mas o principal motivo das startups darem errado é porque elas resolvem problemas que não existem, né? E aí entra num ponto, Matheus, a gente vive num país com tanto problema, como danado tu vai criar uma startup de um problema que não existe, sabe? Isso é por quê? Porque a gente não pensou em como resolver aquele problema em específico. A gente não estudou aquela dor o suficiente. É o que eu digo muito para as minhas startups, é que a gente precisa estar muito imerso na dor, sabe? Há um ano e meio atrás, quando o Garadua surgiu, a ideia da gente era desenvolver e fomentar inovação e tecnologia, inicialmente em 2 cidades do interior de Pernambuco, com foco no agro. Então, do lado de cá, a gente ia trabalhar com inovação aberta com grandes empresas do agro, e do lado de cá, a gente ia fomentar o ecossistema. Então, era qualificar universidade, qualificar professores, mentores, alunos, enfim. E aí, cara, em 6 meses, a gente viu que não dava para ficar só em 2 cidades de Pernambuco. E aí a gente expandiu a nível Nordeste, abriu a incubadora a nível Nordeste, está com um programa de pré-incubação na Bahia aberto com as inscrições. Vai abrir para de incubação também, vai abrir de aceleração com o Banco do Nordeste. Então, assim, é algo muito grande. E é algo que escalonou porque a gente tem propósito, mas a gente causou um impacto, né? Então, além do teu propósito, tu tem que causar um impacto. E aí entra um ponto que é todo mundo concorda, né, que as dificuldades recentes, elas mudaram o jeito de empreender, de pensar, de pesquisar, de ambientes acadêmicos, da inovação, né? Aula online, incubação online, curso, palestra online, conversas online. Eu não me lembro a última reunião física que eu tive. Quer dizer, eu lembro porque foi uma viagem a trabalho há um mês. A gente viajou a trabalho, eu fiquei a uns 2 metros dos meus sócios. E aí a gente teve que fazer aquele teste maravilhoso, né? Então, assim, a transformação digital que as pessoas finalmente pararam de ver como algo difícil, né? É a mudança da inovação digital com uma transformação estratégica de negócio, a transformação estratégica de uma solução que antes era física e agora passou a ser algo online. E aí entra uma outra questão, né? As quais palavras a gente associa o termo criatividade? O que é criatividade, né? A gente nasce tão criativo, né, quando criança. Todo mundo é tão criativo, a gente tá tão relacionado naquela ideia do ver uma solução que pode estar sendo criada para aquilo ali de uma forma que ninguém pensou. E a gente, né, como bons brasileiros, a gente é criativo. A gente está preparado para sempre buscar e sempre criar algo inovador, utilizando a criatividade como ferramenta. É uma coisa que é bem interessante, eu já fiz algumas vezes. Tem algumas metodologias de despertar essa criatividade, né? E aí tu pega 4 problemas e tu joga em 3 colunas. Na primeira coluna, você vai pensar em soluções que você pode criar para aquele problema. Você agora, como pessoa, utilizando o recurso que você tem. Na segunda coluna, você vai pensar em como pode utilizar os seus parceiros, seja universidades,
organizações, enfim, para solucionar aquele problema. E na terceira coluna, você vai pensar em como ser o Elon Musk e gerar uma solução inovadora para aquela coluna. Sabe? Tu é o Jeff Bezos, tu vai criar uma solução inovadora da forma que tu quiser para aqueles 5 problemas. E aí o que é que acontece, Matheus? A gente nunca pensa de uma forma tão criativa. Então, se eu digo assim, Matheus, tu tem todo o dinheiro do mundo para tu deixar essa torneira mais quente. Pense de uma forma inovadora. E aí tu vai pensar em botar um cano aquecido, tu vai pensar em até botar alguma coisa aí mais prática que gere uma energia com placa solar e tal, mas a gente não vai pensar em tipo botar um robô que vai pegar essa água, sabe? A gente não vai pensar nisso porque é algo nosso. A gente quer pôr os pés no chão para criar algo que dentro do meu conhecimento para agora vai ser aplicável. E às vezes a aplicabilidade ela segura um pouco nossa criatividade. Claro que a aplicabilidade é o que faz aquela ideia ser uma ideia válida, né? Mas o que acontece é que a gente é muito criativo, sabe? A gente nasce hiper criativo quando criança e com o tempo, o mundo, enfim, vai deixando a gente mais racional nesse quesito. E aí tem um vídeo bem legal que eu vou passar para ti, para depois tu passar para o pessoal, que é do Dilugan, que ele fala exatamente sobre isso, né? Sobre essa palavra criatividade aí. E como ela é a base para a gente falar de inovação, não como algo novo, né? Mas como algo impactante. E aí entra nessa parte, né? Das hard e soft skills. Então perceba que a gente está falando de inovação, para falar de criatividade, para falar das habilidades que a gente precisa ter. Nas hard, né, a gente está falando de cursos, de oficinas, do conhecimento técnico que é crucial e que a gente aprende muito na sala de aula. Muito, muito. A minha primeira formação, eu não aprendi tanto, muito mais formato de idade mesmo, mas eu conheci muita gente. Isso me deixou muito mais comunicativo, isso me ajudou a ser uma pessoa muito mais criativa também, a me soltar e entender o que danado era empreender e o quanto eu precisava quebrar a cara, né? O Garoto é minha terceira startup e a terceira é a da sorte. Então, eu já falei 2, mas a terceira tá dando certo, sabe? E é bom isso, cara. Se tu for pesquisar sobre empreendedores que faliram startup, aceleradoras tendem a investir em empreendedores que já faliram uma startup, porque pelo menos já sabe como é errar, sabe? Isso é bom, né? Errar faz parte, né? E o que é que a gente precisa desenvolver esse lado direito aí, gente? É a curiosidade de aprender, né? Meus sócios brincam bastante, assim, eu mando print de umas aulas que eu tenho, porque eu faço gestão e inovação na UF daqui, e aí eu tenho umas aulas do tipo pós-modernidade da inovação, sabe? O quanto a indústria em 1800X impactou na inovação. Eles sim, tu não precisa saber por que a pós-modernidade impactou o que é hoje. Tu não precisa saber que o Henry Chesbrough gerou o conceito de inovação em 2013. Falou, cara, eu preciso. Porque eu preciso entender como o Henry Chesbrough pensava em 2003, onde o conceito de inovação ainda estava relacionado à tecnologia, e o cara começou a falar de inovação aberta, que é o core da minha empresa hoje. Que do lado direito, ao lado direito, a gente trabalha com inovação aberta nos ecossistemas, e ao lado esquerdo, a gente gera laboratórios de inovação abertas com grandes empresas. E aí, eu preciso entender da base. E isso rola muito com o aluno, né? Ah, professor, porque eu preciso saber do básico de um assunto, para quando você estiver lá na frente, você entender o porquê aquilo é importante. E aí, para a gente entender o porquê aquilo é importante, eu trouxe as fases, o S cortou aqui, das startups, né?
A fase inicial é aquela que eu penso todo dia no café da manhã, eu penso em uma startup nova, que é a fase de ideação. É a fase mais divertida, gente. É onde vocês vão sentar na mesa de uma lanchonete ou de um bar e pensar em startups, em pensar em como é que a gente vai impactar positivamente essa região. A fase de ideação de uma startup, boa parte aí sai de maratonas de inovação, sai de hackathons, sai de startup weekends, enfim. Vamos organizar um. Hein, Matheus? Tem que anotar aí, já vou deixar na live formalizada. A gente precisa rodar a maratona de inovação para pensar em ideias inovadoras nas dores locais, né? E aí, seguindo, a partir do momento que tu pega aquela ideia e tu começa a modelar ela e tu começa a definir um modelo de negócio, aquele, quem é o mercado inicial que tu vai estar atuando, quem é aquela pessoa que é o teu cliente, tu conseguiu rodar, tu conseguiu o tão amado e esperado primeiro cliente, tu já entra na fase de operação, né? Então já começa a rodar a nota fiscal. É a fase inicial de uma startup. A partir do momento que já é uma startup com funções bem definidas no time, com uma escalabilidade de negócio, tu já entra na fase de tração. Que aí já são startups que entram em programas de aceleração, já é algo mais elaborado. Eu atualmente a gente no Garoa a gente gerou 75 startups em fase de ideação e está com 11 em fase de operação. Então, para você ver como é um funil mesmo, né? A gente sensibilizou mais de 2.000 pessoas para idealizar 75 para ter 11 em fase de operação. E isso é bom? Cara, isso é incrível. Isso é incrível, sabe? A gente, em 1 ano e meio, ter 11 startups inovadoras no agro é incrível. É como eu te falei, de um alunos que não entendiam nem o que era uma startup e agora estão com grandes empresas do agro como clientes, sabe? Isso numa faixa de 1 ano e meio, mais ou menos. E aí entra a última fase de uma startup, né? Que é a apoteose. Nessa fase aí, a startup ela tem que ter um crescimento de mais de 20% nos últimos 3 anos consecutivos, seja em receita, em número de colaborador. Então, essa é a meta de todo mundo aí, tá sempre numa crescente de receita, principalmente. E aí entra um ponto, né? Eu tenho que atualizar esse slide, mas o que danado essas startups têm em comum? Olha aí, o iFood, o 99 que eu estava falando. E o que é que elas têm em comum é que todas são startups unicórnio, né? Todas são startups brasileiras que valem mais de 1 bilhão. Todas resolvem uma dor de uma forma que não. E percebam que elas não são necessariamente radical, disruptiva, enfim, né? É uma mudança, mas todas resolvem uma dor de uma forma diferente, mas que se tornou um negócio escalonável para esse mercado gigante que é o Brasil, tá? A gente tem uma possibilidade de gerar uma startup unicórnio aqui muito, mas muito grande. Pesquisem. Se você entrar no site da ABI Startups, tem um mapeamento gigante de startups que estão ali na portinha de se tornar uma startup que vale mais de 1 bilhão. Inclusive, já tem novos conceitos de startup. Né? E aí, esse é o mapa das startups. Né? Boa parte aí está em São Paulo, boa parte mesmo. Mas um dos melhores ecossistemas é o de Florianópolis. Aconselho dar uma pesquisada também em incubadoras, em ambiente de inovação de lá. Por sinal, o que está no top 3 de incubadoras do mundo está em Floripa. E por sinal, tem uma universidade colada nela, né? Tu sai da incubadora, tu entra na universidade, tem professores e alunos lá, um ambiente muito rico de
de se conversar, de saber. E o mapa e startups, né, em relação a estados, como vocês podem ver, São Paulo também é maior aí. E aí o que é que a gente sente falta aí, né? Cadê o Nordeste, né? Como é que está representado aí? O que danado está acontecendo nesses dois casos que a gente não tem o Nordeste com uma representatividade aí, já que a gente é um país tão rico, né? A gente o Nordeste tem um impacto aí. O que danado tá acontecendo aí? E aí a gente entra num ponto de maturidade de ecossistema, gente. Para a gente trabalhar com políticas públicas de inovação e empreendedorismo, a gente precisa fomentar de acordo com a maturidade de inovação local, de acordo com o ecossistema local. Então, se vocês pararem para perceber, boa parte dos dados e das ações de políticas públicas para inovação e empreendedorismo são com foco nas capitais. Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil a gente trabalhar com inovação e empreendedorismo na capital, porque tem mais gente, tem mais informação, tem mais investimento, está mais próximo de se comunicar com as outras. E é por isso que é tão difícil a gente achar e grandes estados no Nordeste com a grande quantidade de startups. Porque se você foca muito em 3, 4 municípios, tu esquece 190, 180 no caso daqui, né? Daí é muito mais. Mas aí entra nessa imagem, ó. Essa imagem aí, ela tem as startups, ela tem as principais startups das capitais, né, do Nordeste. E aí entra um cenário que esse cenário quanto às startups brasileiras, né? As 10 maiores comunidades de ecossistemas de inovação, elas representam 73% das startups do país. Isso só nas capitais, tá? Só nas capitais. E aí quase metade, né, 45% aí, já passou por algum programa de aceleração ou de incubação. E aí entra um ponto que qual a importância de um programa de pré-incubação? Quando uma ideia sai de uma maratona, ela está preparada para entrar num programa de incubação? Não, ela é uma ideia. O que é que ela precisa? Ela precisa de um meio termo, de um programa que vai tornar aquela pessoa um empreendedor, que vai falar de propósito, que vai falar de como é que a gente pode falar de inovação com outras pessoas, que vai falar de modelo de negócio, como é que a gente pode ganhar dinheiro com isso, que vai falar de mercado, de canais, como danado eu vou chegar até o meu cliente, que vai falar de Lean Canvas, como é que eu vou utilizar uma metodologia que já existe, que é super fácil, para impactar positivamente o meu negócio. E isso é o que está acontecendo agora no Nordeste. A gente está tendo um boom de incubadoras, de programas de pré-incubação. Nos últimos 3 anos, eu ajudei a abrir 3 programas de pré-incubação e um de incubação só em universidades aqui. E aí é muito bom ver isso, sabe? Porque o impacto a oportunidade é muito mais próxima. Eu, como aluno universitário, eu não vou precisar sair do meu mundinho, né, acadêmico, para ir falar com uma incubadora. Ela está aqui do meu lado, ela está, às vezes, numa sala ao lado, né? E às vezes o professor é o mesmo. Então, acaba a aula aqui, eu já puxo um assunto, já falo de uma ideia. E aí entra um outro ponto, né? Por que danado é tão difícil a gente trabalhar isso? Porque o foco são nas capitais, né? Uma das maiores dores que temos no ecossistema de startups do Nordeste é a falta de dados confiáveis e com densidade suficiente para apoiar os agentes de fomento, de impacto e apoiadores de programas de inovação e empreendedorismo. Como eu já falei, eu sempre fui o menino dos hackathons, de trazer palestra para a universidade, e eu sempre senti essa falta, até hoje, né? Para você ver, para o Garoa Pitar montar um ciclo de inovação na Bahia, a gente passou 4 meses falando de inovação, falando de empreendedorismo, buscando o governo do estado, as universidades, os grupos S, enfim, e todos esses agentes
Opa, voltou. E todos esses agentes. E aí entra esse ponto, né? Como fazer isso no mundo das startups? Então, como danado, eu vou gerar um programa de incubação, eu, como aluno, vou participar de um programa de pré-incubação. Esse ponto é bem legal. Empreendedores devem se comprometer com a comunidade por pelo menos 20 anos em um compromisso de longo prazo. Isso aí é o give back. É aquele de você como agente de inovação, o que é que você está fazendo para o seu ecossistema? E aí isso dói falar um pouco porque eu sou de Olinda, né? E aí eu nunca consegui gerar uma maratona de inovação em Olinda. Vê que incrível. Eu gero em todos os municípios de Pernambuco, da Bahia, do Ceará, nunca consegui em Olinda. Por sinal, quero fazer um turismo. Desse ano não sai. Mas qual a ideia? Por que eu não consegui em Olinda? Porque do lado de Olinda tem uma capital chamada Recife, que é um ecossistema de 21 anos que suga todo o recurso quali e quanti da região metropolitana de Pernambuco. Isso é o que torna mais difícil você gerar uma atividade de inovação de um município que é do lado da capital do que o último município de Pernambuco. Sabe? É muito mais fácil gerar aqui do que aqui, porque todos os recursos aqui são concentrados na capital, são concentrados naquela bola que atrai, né? E aí, essa é a logística de inovação. E aí, para vocês entenderem melhor esse diagrama, ele é bem antigo, ele é de 64, é aqui, né, de 26, mas ele foi lá, esse aqui foi lá elaborado em 64. Ele destrincha bem como é que é um dos propósitos do Garoa e como é que a gente tem que descentralizar os diversos pontos de partida de inovação, né? Esse aqui é no modelo onde a gente foca muito mais no ecossistema na capital, né? Onde a universidade não tem um papel bem definido, o governo também não. Nem o privado, nem as startups, nem os agentes de inovação. O que é que a gente busca? A gente busca o C. E aí tu me pergunta, Silvio, qual ecossistema do Nordeste está no C? Nenhum. Nem nas capitais? Nem nas capitais. Então, a gente vive muito nesse cenário aqui, ó. E esse cenário não é ruim, tá? Porque imagina que aqui tá a universidade, aqui tá o Matheus, aqui tá a incubadora de vocês. Então, vocês têm um papel aqui de envolver alunos, de envolver Sebrae, Senac, de envolver o Garoa, de envolver outras universidades, de envolver o governo do estado, que já puxa para outras ações. Entende? Esse diagrama aqui de descentralizar, ele é o ponto principal. Descentralizar é a fase inicial da gente. Mas na base, o que é que a gente precisa aqui? O que é que faz uma universidade estar naquele local? As pessoas. Então, para a gente descentralizar a inovação, a gente precisa de alunos que entendam o que é inovação e o quão importante é para um ecossistema. E eu trouxe como exemplo o ecossistema não tão descentralizado de Pernambuco, com diversas incubadoras e programas de pré-incubação, e coworking, espaços de inovação, enfim. E tudo isso aqui está relacionado a esse ponto aqui, ó. Essa fase inicial é o que a gente está fazendo agora. A minha ideia aqui é despertar a curiosidade em vocês, sabe? O que danado esse cara tá falando aí? Vou pesquisar esses livros que ele falou, vou dar uma lida, vou assistir essa live de novo. Isso é curiosidade. A gente fala de startup, ecossistema, de inovação. E aí entra as maratonas, né? Entram os Startup Weekends, entram os Garoa Hack, Agro Hack, enfim, as diversas maratonas online que eu espero que vocês estejam participando nesse período que a gente pode estar na cadeira e eu posso estar em Pernambuco, Bahia e Ceará ao mesmo tempo. Seguindo, gente, entra o papel de incubadoras, entra o papel de programas de pré-incubação e de incubação, onde ele vai buscar modelar uma ideia e transformar ela em negócio. Seguindo entre os programas de aceleração, né?
onde a gente vai pegar aquele negócio, qualificar de uma forma que ele escalone ao nível nacional, enfim, ao nível de negócio e que impacte outros ecossistemas e, dependendo do programa de aceleração, que até receba um investimento por isso, mas que torne aquela startup algo muito maior do que ela é atualmente. Para, no último dos casos, aí ela se tornar uma startup unicórnio ou camelo, que é uma startup que precisa de pouco recurso, mas que ela sobrevive um tempasso, sabe? É muito legal isso. Se vocês pesquisarem os conceitos, tem startup barata, coelho, dragão, camelo, unicórnio. Tem uma sexta surgindo aí. E aí entra um mapeamento recente, tem um ano, né? Das comunidades daqui, tá? As comunicidades, né? Em relação à cidade, só para vocês entenderem, top cidades de fundação de startups. Recife, que é a capital, é o auge, né? Caruaru, que é a cidade que eu moro atualmente e que eu trabalho fomentando inovação tem 9 anos, é a segunda, e todo esse punhado junto aí tá em terceiro. O que é que a gente precisa aqui? Fomentar mais o interior de Pernambuco. Se eu trouxer o mapeamento daí, vai estar parecido? Fica esse questionamento aí. Será que a gente precisa fomentar mais os interiores para gerar ecossistemas mais ricos, que trabalhem juntos e que conversem? Se eu gero uma startup que trabalha com fruticultura lá no Ceará, com apoio da Embrapa Agroindústria Fruticultura, essa solução dela pode impactar a Bahia? Pode, porque a dor muitas vezes é até a mesma. Quando a gente fez um mapeamento de dores no agro para rodar essa maratona agora, a gente viu que muitas dores nos 9 estados eram iguais. E aí tu olha, tá, mas eu tenho mais de 1.000 quilômetros de distância e é a mesma dor, é a mesma característica do pequeno produtor, é a mesma característica da grande empresa que exporta coco, que exporta manga. Ou seja, a gente vive num cenário cheio de problema para vocês criarem startups que vão solucionar mais de uma região. Por mais que vocês não queiram, mas ela vai. Eu tenho uma startup, como eu falei, que ela trabalha com a mosca da fruta, e aí ela está fechando um contrato com a prefeitura para trabalhar a dengue. É uma IA, pô. O que ela vai diferenciar? O trabalho para ela identificar a mosca da fruta e o mosquito da dengue é só as fotos. Então, vê era algo para o agro, na fruta, e a gente está indo para a dengue, para a política pública de saúde. Entende, gente? Inovação tem muito esse ponto. E aí, aqui, o que é que está ajudando a gente, né? É que essa comunidade é de Recife, mas todas essas outras aqui são com foco no interior. Saber o que a gente precisa é ter aquele sentimento de pertencimento. É o sentimento de pertencer a algo. Eu sou aluno da Universidade X, no interior Y, eu tenho que trabalhar aqui, eu tenho que fomentar aqui. Eu sou um olindense que mora no interior há muito tempo. Então eu tenho que fomentar o interior de Pernambuco, o interior da Bahia, o interior do Ceará, do Maranhão, do Piauí, que é o meu propósito, é o que me faz seguir em frente, gerar novas oportunidades. E aí, gente, tem diversos pontos que é importante envolver quando a gente fala de gerar novos ambientes, né? O talento, é manter aquelas pessoas que estão se qualificando na região, é falar de inovação e empreendedorismo não de uma maneira rebruscada, sabe? Mas de uma maneira que vai chegar no aluno, na aluna, que vai ser impactante. E esse impactante é a didática. Eu tenho uma coluna de tecnologia aqui na rádio, e aí eu falo de tecnologia. Inicialmente, a ideia era: olha, Silvio, fala de atualização do WhatsApp, fala de coisas que aconteceram de uma forma geral. Eu pensei, caramba, eu tô falando na rádio para mais de 50 mil pessoas. Eu tenho um coluna no Spotify, no Deezer. Por que eu vou falar de algo tão simples? E aí eu comecei a falar de TDD, Test Drive Development. Eu comecei a falar de gestão ágil. Eu comecei a falar de No Fungible Token, né, que é
aquelas imagens digitais que valem milhões, só que de uma forma didática. E eu sempre imagino que como é que minha mãe vai entender essa coluna quando ela ouvir? Quão didático eu tenho que ser? E aí isso está muito relacionado a uma startup, isso está muito relacionado a gente como professor. O quão didático eu tenho que ser para falar de tecnologia para o meu aluno, de uma forma que ele não se assuste e de uma forma que ele não ache que é algo muito simples e que não é importante para ele. E aí é uma guerra eterna que a gente vive, mas que é muito divertida, né? E aí, mais dicas de livro, aconselho demais dar uma olhada nesse aqui. Gente, pesquisem no site do TEDx, tem muita palestra boa sobre inovação, sobre criatividade. Eu espero que eu tenha contribuído, tá? Mas para terminar, só alguns pontos, né? Um é que aproveitem o ambiente acadêmico. A universidade e uma universidade que está cada vez mais se tornando empreendedora, é importante que a gente erre. Todo mundo, o Matheus erra, eu erro, vocês vão errar. E é bom, porque a gente está num ambiente controlado. É o melhor ambiente para errar é na sala de aula, é na universidade. Só não reprove uma cadeira. Mas se reprovar, tá tudo bem também. Eu paguei cálculo 1 5 vezes. Eu pensei, meu Deus do céu, eu não vou conseguir me formar. Estou terminando minha terceira formação. Vou para a quarta, porque a ideia é chegar no pós-doc, né? Então, assim, errar é muito bom, gente. Faz parte. Um outro ponto é que aproveite esse momento ao máximo, sabe? A gente precisa, sim, pensar, conhecer novas pessoas. Me conhecer, tá? Sigam Garoa Habitat, me sigam no Instagram, no LinkedIn, pesquisem lá Silvio Vital. Vai ser um prazer trocar uma ideia. Eu amo falar, acho que deu para ver, a gente tá 1 hora aqui conversando. E por último, gente, eu poderia passar mais 10 horas conversando com vocês, que no final das contas a gente não está falando só de inovação, só de tecnologia, só de empreendedorismo, a gente está falando de pessoas. Pessoas impactam pessoas. Uma startup, no básico do básico, é a gente se unir com outra pessoa para impactar terceiros, tá? Vou passar essa apresentação também, tem uns estudos bem legais para ti, mas eu vou ficando por aqui. Eu sou o Silvio Vital, Head de Inovação, co-founder do Garu e diretor de fomento. Mais de uma função, tá vendo? Valeu, Matheus, obrigado. Obrigadão, Silvio. Eu queria te fazer umas perguntas, será que posso perguntar aí para ver o que é que Claro, você bora acha? lá. Assim, ao decorrer da sua apresentação, algumas coisas me chamaram bastante atenção, né? Uhum, Entre elas, por exemplo, problema, solução, tecnologia e tal. E uhum, a gente tem o nosso modo de trabalhar aqui na universidade é mais baseado em problema, né? Então a gente foca bastante em problema. E quando a gente pede assim um projeto para os alunos, é muito comum eles buscarem a solução, porque é mais fácil realmente, é o que está a dor, às vezes ele pensa que é a solução, né? Mas às vezes é antes, né? Eu até eu comentando de estudo mesmo, né? Se uhum, você até trazendo isso para a área de estudo, qual linha eu vou seguir? Qual é a área que eu vou seguir profissionalmente? Se você pensa, eu quero trabalhar com caneta, por exemplo, você vai ser um especialista em caneta, ótimo. Mas se você é especialista em desenho industrial, em montagem de instrumentos de escrita, de desenho, alguma coisa, você amplia o seu foco. E pode ser que você trabalhe com caneta um dia, mas pode ser uhum. que caneta deixe de existir em um certo tempo. E aí você vai ser. Ninguém vai se preocupar mais com a sua profissão, porque ninguém escreve, todo mundo digita, né? Então, uma coisa que me chamou bastante atenção é o jeito que você abordou, né? Então, isso é muito bom. Porque o que eu digo também para meus estudantes, não estudem o objeto de estudo, esse fato. Tentem entender o que é que está por trás, né? Eu trabalho na parte de produção animal e eu dou uma aula de bioclimatologia, né? Então, assim, não olhem o frango, a galinha, o boi, o porco, não olhem eles. Olhem, você trabalha com nutrição, estuda a nutrição de todos eles. Você Sim. trabalha com genética, estuda a genética de todos eles, compare com o vegetal também, comparando a nossa situação, que nós também somos animais. Será que daí dá para a gente ter soluções, né? E aí a gente vai ampliando a nossa capacidade de trabalho, de pensamento e de impactar também pessoas, como você falou, né? Então, uma pergunta assim: o que é que você acha?
Talvez, se você não quiser responder, não tem problema nenhum. Mas uma coisa que me deixa um pouco aflito em certos momentos. Porque quando você falou aí de colaboração, né? A colaboração, erro, né? Que a gente precisa errar para aprender. Mas na universidade, na escola, eu falo na escola em geral, a gente quando escreve errado na prova, a gente é punido. Então, errar é errado, né? Errar é errado, de fato. Uhum. Inclusive a gente reprova se a gente errar demais. Conversar na hora desse problema ser lançado para a gente, com um colega do lado, chama de colar, fila, vários nomes ao longo do tempo. O que numa vida a gente chama de colaborar. A gente está formando gente para a vida ou está formando gente para fazer prova? O que é que você acha? Esse é um ponto interessante porque assim eu sempre fui prejudicado. Não é prejudicado, é porque eu nunca fui adaptado ao modelo padrão. Como eu te falei, na minha primeira formação, eu paguei cálculo 1 5 vezes. Paguei compiladores 3 vezes. Por sinal, hoje meu professor de compiladores na época é o diretor de meio ambiente da SECT, de meio ambiente de inovação da SECT aqui de Pernambuco, que a gente trabalha junto. O que eu acho, cara, é que assim, o que acontece é que a gente vive num sistema edu mesmo, onde a colaboração, e aí na vida acadêmica acontece muito isso, a gente fica com medo do plágio, né? Como é que eu posso ser impactado positivamente nesse cenário que me mostra que eu vou ser impactado negativamente? Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho indicadores de maturidade de incubadora e de ecossistemas de inovação que rodam em em todas as incubadoras de Pernambuco. Eu criei e esses indicadores rodam nos meus concorrentes, digamos assim. Por que danado eu estou fazendo isso? Se eu sou uma empresa privada que não recebe investimento do governo. Não recebo. A gente trabalha porque a gente trabalha, envolve parceiros e cria um grande programa junto. Porque eu acredito que só assim, só a gente falando de inovação na incubadora daí, de outros estados, a gente pode gerar um ambiente mais rico à inovação, ao empreendedorismo. É, a sala de aula, ela tem muito que aprender também com o mercado e vice-versa, né? Quando eu falei lá no começo que às vezes o mercado olha para cima, a universidade olha para cima do muro para fazer uma pesquisa e volta, isso acontece muito. Se a gente parar para ver grandes universidades empreendedoras na América do Sul, quanto vai ver mesmo, nem é tão grande assim. É porque só existe ela, então os números jogam lá para cima, sabe? Ah, alguns exemplos que não vale a pena citar, mas se tu for pesquisar em números mesmo, até aqui no Nordeste, a principal universidade empreendedora não é. Eu já te adianto que não é. E não é porque eu, que era um aluno e que continuo aluno, gerei indicadores. Então, assim, se o ecossistema de Pernambuco precisou de um aluno para gerar indicadores de inovação e de maturidade de um ecossistema a nível estadual e hoje a nível de 9 estados, isso mostra que tem oportunidade. Isso mostra o quão importante um aluno. O aluno não é a base de uma pirâmide. A base de uma pirâmide de inovação e de ecossistema é as políticas públicas do governo. Tá? O aluno ele tá mais acima, que ele só está abaixo de um ponto que é o que é que eu vou impactar, que é a ponta da pirâmide. Mas o aluno ele está ali, ó, ele está em cima. E aí é por isso que o que é que acontece? A gente frustra os alunos na sala de aula. A universidade ela gera pesquisadores, ela gera grandes funcionários, sabe, que vão ter a carteira de trabalho assinada. A universidade ela não gera empreendedor. E aí quando tu vai ver na prática mesmo, assim, se a gente for pesquisar lá fora, Harvard, o Oxford, as universidades têm um PIB, né, de alunos que saíram e abriram empresas. O PIB dessas empresas
são maior que de alguns países. Imagina isso. E aí, quando tu vai ver, claro, é uma cultura que tem mais de 36 anos. Uma coisa que eu brinco aqui, quando eu conheci a Celta, que é uma das principais incubadoras do mundo, que fica em Floripa, o coordenador brincou, ele falou, pô, Silvio, tu tinha, na época eu tinha 23, ele falou, tu tem 23, né? A incubadora tem 36. Então, assim, a gente precisa falar muito de fomento. Por quê? Porque a gente está muito atrasado. Sabe? A gente está 36 anos atrasado para Floripa. É um exemplo. E se tu for olhar, tá a incubadora aqui e a universidade aqui, ó. Tá aqui. É isso que a gente precisa. A gente precisa gerar programas de empreendedorismo, de inovação na sala de aula de uma forma assertiva, né? Não romantizando o empreendedorismo, não tornando ele algo difícil, mas falando que é desafiador. E aí, para isso, a gente precisa mudar uma coisa que é muito difícil, Matheus, que é a mentalidade do professor, ou da professora, no caso, né? Eu já passei muito por professores que foram meus professores. Por sinal, o ápice da minha vida até agora foi qualificar a minha professora que me reprovou 5 vezes em cálculo 1. Foi incrível, a gente brincou e tal, mas rolou esse sentimento de, poxa, agora eu tô ensinando algo para ela, sabe? E rolou o sentimento de, caramba, ela aceitou. Ela entendeu que depois de 20 anos de aula, na universidade, ela podia aprender algo novo. E é por isso que eu digo que os professores, ao meu ver, são a chave de uma mudança de um ecossistema. O governo ele vai fazer se tiver alguém, e ele vê a oportunidade. Os grupos S, as organizações, eles já fazem, a gente só precisa unir. Mas a universidade é a chave, e o professor e a professora são a chave para a gente mudar os alunos. Então, e tu sabe o quanto é difícil mudar a cabeça de um professor, principalmente o universitário, principalmente aquele que dá aula há 35 anos, porque ele vai ouvir um cara que tem 27. Não faz sentido isso. O que é que ele vai me ensinar de novo, sabe? E a chave é essa. Eu percebo em outros cenários, se tu for pesquisar, Irlanda, Canadá, em Portugal, a Universidade de Lisboa, a Universidade de Londres faz maratonas de inovação para crianças de 7 anos. Aí eu olhei isso, há 2 anos atrás eu fiz, lá no Armazém da Criatividade, uma maratona de inovação para crianças de 7 anos. Aí todo mundo imaginou, que fofinho, né? Não, cara. Eram crianças que fizeram pitch, que falaram, o nosso modelo de negócio vai ser tal. Tu tá entendendo? É uma geração que já tá nascendo digitalizada e que já entende isso, ó, que tá a 2 cliques de pesquisar o que é um Lean Canvas. E o que é uma startup? É uma criança que já nasce nesse conceito. Então, assim, essa galera, quando crescer e entrar na universidade, ou os professores vão ter se aposentado e uma galera mais jovem vai ter entrado, ou toda essa galera que vai estar ainda tem que se atualizar, né? E por isso que é tão importante papel como o teu, sabe? De estar falando da base, o fomento à inovação, até, claro, a gente chegar num grande programa de incubação. É algo que leva tempo e é normal. Fomentar não é glamuroso, é cansativo, mas é crucial para a gente desenvolver um ecossistema e, claro, para desenvolver a universidade. Maravilha. É engraçado que quando você comenta sobre os professores aposentarem e chegar aos novos, só vai mudar se esses novos também receberem essa formação aí, né? Senão a gente vai, porque em tese a gente entra no ciclo vicioso. Eu comento nas aulas assim, que é muito todo aluno, eu acho que você, todo mundo quer liberdade de, não quero prova, eu quero um trabalho, eu quero só uma conversa e eu vou receber minha nota. Todo mundo quer essa liberdade. Só que quem quer é surpreendido quando recebe essa liberdade. Então, nas minhas disciplinas, assim, eu não faço prova, Uhum. né? Eu não faço prova. E às vezes fica confuso. O que os alunos realmente vão querer, vão ter que fazer.
Então, é uma coisa diferente, sim, que a gente vem trabalhando, de um jeito diferente. A universidade, aqui, a Universidade Federal do Sul da Bahia, trouxe um Uhum. modelo diferenciado também, que permite isso, né? Permite essas facilidades, eu diria facilidade não por não fazer prova para o aluno nem para o professor, Uhum. mas a facilidade por aproximar ou permitir a possibilidade de aproximar com a vida de fato, né? Todo mundo faz? Não. Todo mundo vai fazer? Não, né? Porque aí cada um tem o seu jeito de trabalhar. Isso ninguém pode desrespeitar jamais. Mas uma das coisas que a gente precisa é entender, e você comentou aí sobre os alunos de 7 anos, que era bonito, uma coisa linda e tal. Só que, e a gente, quando é pai, a gente leva nossos filhos pro início lá da carreira acadêmica e fala, não, não é escola. Ele não faz nada, ele só faz brincar, ele só faz desenhar. E é ali onde ele está exercendo a criatividade, né? O menininho, a menininha lá está desenhando, fazendo o que imagina, desenha uma casa, ela desenha uma casa dos sonhos dela. Ela nunca viu aquilo, mas ela desenha aquilo. Então, Exato. ali ela está exercendo a criatividade. Aí quando chega no primeiro ano, lá e o professor fala, vou fazer uma prova. Prova? Você não pode errar. Aí era, nossa, eu pensava do meu jeito, eu era tão feliz, agora eu não posso mais pensar. Então eu não posso cobrar hoje do universitário, que chega depois de ter feito o Enem, né? Que ele seja criativo, que ele seja inovador. Ele não sabe muito bem o que é isso, ele não foi treinado para isso. Porque em todo o tempo da educação que a gente vem recebendo, não, você não está aqui para pensar, você está aqui para passar, você está aqui para tirar uma nota boa, né? Exato. Então isso é muito Exatamente. complicado. Eu sempre sofri com isso. Eu sofria porque eu não lia o texto e a professora de didática, por exemplo, que eu fiz licenciatura, ela me perguntava como você responde as coisas sem ter lido o texto, sem dar uma citação, sem grifar nada. Eu digo, professora, Uhum. porque eu li, só que eu não lembro do que eu li para dizer exatamente como o que eu li, mas eu entendi. E ela, a dificuldade maior era que eu toda vez tirava nota baixa, porque ela não sabia como me avaliar. Então, Sim. graças a Deus eu passei e as coisas foram acontecendo. Então, assim, eu queria saber contigo agora sobre a chamada, né, a possibilidade aí do Garoa. Queria que você passasse para que os alunos nossos aqui, que a gente tem uma incubadora, como a gente, nós somos uma universidade ainda nova, estamos ainda Uhum. caminhando. Então, talvez a gente esteja fazendo o programa que você fez lá com aqueles alunos de 7 anos, e nós temos exatamente 7 anos. Né? Começamos em Uhum. 2014, em 2021. Então, por coincidência, a mesma Perfeito. idade. Então, Uhum. talvez seja o momento de, daqui a 10 anos, a gente ter aí eu pensando aí nesses alunos de 17 que entrariam na universidade, né? Esses de 7 anos. Será que a gente vai ter alguma mudança daqui a 10 anos, a 20 anos, 30, né? Porque, por exemplo, eu não vejo um professor aposentando e sendo contratado outro para substituir ele daqui a 30 anos. Isso eu já sei que Uhum. isso não vai acontecer, pelas mudanças que vão acontecer, que estão acontecendo. Sim. Então, puder compartilhar conosco aí sobre essa chamada para os alunos, Claro. agradeço. Até a ideia, Matheus, é até o que a gente pode sentar depois para ver como é que a gente pode dar uma política pública de inovação e empreendedorismo específica para isso, sabe? O que é que a gente pode fazer? E aí quando eu falei lá no começo do garoto que tem um lado direito e esquerdo, né? No direito a gente gera ciclos de inovação. E aí a gente está há 1 ano e meio gerando um grande ciclo de inovação no agro, um específico para a Bahia, onde já rolou a fase 1, que é o programa que foi a Maratona de Inovação, né? E agora na fase 2 é o programa de pré-incubação. Então é aquele meio termo que eu te falei antes da incubadora. Né? É um programa totalmente gratuito, tá? As inscrições vão até segunda-feira. Não sei se vai prorrogar, possivelmente sim, mas foquem aí até segunda. Eu acho que eu já te passei a arte, o texto e tal, mas qual a ideia, gente? É a gente buscar ideias inovadoras no agro na Bahia. E aí a, a gente está tendo inscrições do Ceará, do Maranhão, enfim, todas vão entrar, mas o programa em si ele foi feito para a Bahia.
E aí, qual o limite de startup? Não tem limite. Se eu tiver 40 equipes com ideias boas, a gente vai rodar um programa de pré-incubação com 40. Aqui em Pernambuco, a gente está no segundo, o primeiro teve 36, o segundo teve 42. Então, tipo, se inscreva. Se você tem uma ideia inovadora e tem um louco ou uma louca para se unir, que acredita, você se une com essa pessoa e o mínimo é que tem uma dupla, né? E o máximo de 10 pessoas. Então, assim, se inscrevam. É algo muito legal porque é totalmente gratuito. A gente vai falar de oficinas básicas mesmo. Qual o propósito do empreendedor, Lean Canvas, comunicação, modelo de negócio. Vocês não vão sair desse programa com uma empresa, não vão, mas vocês vão sair com a ideia modelada. Para o quê? Para entrar num programa de incubação, onde a gente vai ter um ano para buscar cliente, para buscar novos parceiros, e aí sim tornar essa ideia uma startup. Sabe? O mais legal desse programa, Matheus, de incubação, que é o Garoa no Campo 3, é que a gente tem Sebrae, tem as universidades apoiando, tem o governo do estado com a SECT, tem o Senar, e aí tem um ecossistema gigante, cara. O que eu mais gosto, assim, é que, pronto, né, o de Pernambuco agora, a gente teve 12 ideias na área de caprinovinocultura. E aí eu tenho a Embrapa Caprinovinocultura, eu tenho 12 cooperativas de caprinovinocultura apoiando, eu tenho associação, eu tenho programas de inovação para o bode apoiando, e aí isso para mim é o que é mais rico, que é o cenário de validação, sabe? Tu vai ter aquele grupo de alunas que vão estar criando algo inovador e o mercado vai estar ali, olhando e falando, tá errado isso aí. A dor não é assim, não. Muda isso. É aquele conceito ágil, sabe? De errar no começo para a gente resolver mais rápido ainda. Então, assim, é uma oportunidade gigante, tanto que no ano que vem os programas de pré-incubação nossos vão ser a nível Nordeste também, mas a gente queria, sabe, que tivesse um último a nível Bahia para a gente trazer, porque eu sei que tem muito ecossistema e tem muita dor no agro para a gente trabalhar. Então, assim, vocês têm uma semana para estruturar uma ideia, dá tranquilo, como eu já falei, a ideia a gente tem todo dia tomando café, né? E aí, se precisar de ajuda, ó, meu e-mail, meu WhatsApp, enfim, Matheus, o que você quiser passar, pode ficar à vontade, tá? Porque, assim, a gente do Garoa acredita muito que a gente precisa gerar programas de incubação e de aceleração de startup nos interiores, porque é importante a gente desenvolver negócios no interior. A gente falar de inovação no interior, onde a dor está mais próxima, onde os ecossistemas estão menos desenvolvidos, mas onde a oportunidade ela literalmente prevalece, sabe? E aí é bom que a gente tem diversos parceiros como a universidade com a gente nisso, tá? Arte, texto, link, enfim, eu já te passei. E aí o que tu precisar é só dar um oi. A gente do Garoa trabalha 24/7 aí para tá rodando esse grande ciclo de inovação na Bahia, que vai terminar com um grande programa de aceleração para startups no agro também. E eu estou bem empolgado para isso. Só vai rodar daqui a 2 anos, né? Mas é um ciclo que dura um bom tempo aí, que eu espero que daqui para 2 anos a gente já tenha feito muitas ações juntas e já tenha estruturado um ecossistema mais inovador e muito mais forte no agro. Maravilha. Eu posso colocar o link do edital aqui na descrição do vídeo, quando... Sim, maravilha, sim, sim. Pronto. Então, pessoal, Fica até aqui na descrição melhor. do vídeo eu vou colocar o link, que já vai dar direto para o edital do Garoa. E lembrem, né? Não precisa ter uma ideia pronta para entrar nesse programa aí. Porque se ela está pronta, ela talvez não seja uma ideia boa, né? Ela não pensem, não reduzam as suas ideias. Escrevam, percam medo, né? O momento de errar, quanto mais cedo errar, melhor, porque corrige mais cedo.
Que isso Exato. também é uma questão muito acadêmica nossa, né? O professor, só vou mandar o trabalho para você quando ele estiver pronto. Mas ele nunca vai estar pronto. Então, mande o mais pronto possível que você acha, né? Que aí a gente vai avançar mais rápido. É aquele É uma conceito outra do situação que MVP, acontece né? bastante. É o mínimo Então, produto viável. exato. Então, a gente da coordenação, criação e inovação aqui da Universidade Federal Sul da Bahia, Silvio, te agradece bastante. Espero que a gente tenha um time aí entrando no programa do Garoa, em todas as Amém. etapas, é a nossa maior torcida. É uma região muito rica aqui, o sul da Bahia. É uma região dividida em 3 regiões, bem Uhum. específicas e bem diferentes, como a gente já vinha conversado, todas com excelente potencial, e estão distantes do interior a ponto de pessoas nunca ter ido na capital. Uhum. Então, a região do extremo sul, Teixeira de Freitas, onde a gente tem um campus, está a 800 quilômetros de Salvador, Porto Seguro 600 e aqui 400. Aqui em Itabuna é Uhum. mais comum, pessoal, conhecer a capital. Assim, menos difícil, eu diria. Não é mais comum, Sim. menos difícil. Então, assim, são coisas que a gente precisa compreender e que você aqui, estudante da Universidade Federal Sul da Bahia, você servidor, seja professor, seja técnico administrativo, é um potencial importante que a região tem. E esse fator de formar as pessoas aqui e daqui para que fiquem aqui, inovar aqui, esse é o maior papel dessa universidade e de qualquer outra universidade. Então, obrigado, Silvio, mais uma vez. E conte com a gente também para os outros passos aí que vocês quiserem aqui na Bahia, que com certeza a gente já conta com vocês para avançar aqui na nossa universidade. Então, Ah, brigadão que e um massa, cara. abraço a Fico muito vocês aí, a feliz. todos que estão assistindo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Um abraço aí. Pode contar com o Garoa sempre.